Muito boa tarde, não é? A todos. Começo naturalmente por cumprimentar o Presidente do ZAS e o Presidente da Distrital, que também é Vice-Presidente, neste caso, do Grupo Parlamentar. Mas permitam-me também um cumprimento especial ao mesmo Presidente do ZAS, na qualidade de Presidente da Câmara da Guarda, e à Senhora Presidente da Assembleia Municipal da Guarda também. E depois um cumprimento a todos os autarcas, não sei se há aqui alguém que não o seja, mas penso que ao cumprimentar os autarcas, cumprimento praticamente toda a gente. Estava aqui a pensar, a propósito da ausência de estado de graça, que o Álvaro Amaro disse, nunca vi e tal. E eu, uma junta de freguesia, uma câmara, e eu depois comecei a estar ali a pensar, realmente é uma regra da vida e até da morte. Porque mesmo quando alguém morre, ali o primeiro ano era uma pessoa excepcional. Só ao fim de um ano é que começa, tinha aquele e o outro, e ao fim de 10 anos já podem dizer dele o piorio. Portanto, há um estado de graça na vida e na morte. Há sempre um estado de graça. Realmente tenho, portanto, a vantagem de poder ter uma página no Guinness, para mim, o que já é qualquer coisa ter uma página no Guinness. Bom, mas eu queria saudar a Academia do Poder Local, ou a Universidade de Inverno, digamos assim, onde eu realmente aqui já estive, não sei se uma vez ou mais do que uma, mas pelo menos uma lembro-me de ter estado aqui, e aproveito também para fazer aqui um sublinhado relativamente à formação política. Enfim, as coisas são, a vida hoje é muito rápida, tudo muda, há muita coisa que fazer, e não conseguimos com a devida calma atalhar a tudo, mas uma das coisas a que os partidos políticos tinham seguramente de se agarrar mais era a questão da formação política. E eu lembro-me, há muitos anos atrás, como deputado, portanto há 20 anos atrás, ter defendido, num grupo de trabalho sobre o financiamento dos partidos políticos, que houvesse verbas consignadas aos partidos políticos para a formação. Portanto, o Estado dá verbas aos partidos políticos e haver uma fatia que fosse consignada. Ou seja, só recebe se fizer formação. Se não fizer formação, não recebe. Se isto tivesse sido feito há 20 anos atrás, aqueles que na altura, imaginem, tinham 22 ou 23 anos, hoje têm 42 ou 43 anos. Ou seja, o espectro da militância partidária podia ser muito diferente daquilo que hoje é, uma militância partidária transversal, não é só no PSD, porque através da formação nós conseguiríamos atrair militantes em razão também dos temas que mais lhes interessa e não em razão de vir auxiliar alguém a ganhar uma conselhia para depois isto ou aquilo, ou para nada, ou para depois nada, muitas vezes. E, portanto, eu acho que um dia o regime vai acabar por perceber, particularmente o sistema partidário vai acabar por perceber que a formação é absolutamente vital se nós quisermos mudar o paradigma da militância partidária. E, portanto, todas aquelas ações de formação que são feitas, com os meios escassos que temos, a Universidade de Verão será o exemplo mais emblemático que existe em Portugal e é do PSD, a Academia do Poder Local começa a ser, é mais recente, começa a ser, há depois também, à escala distrital, já alguns que o vão fazendo, e eu, portanto, queria fazer esse sublinhado porque a formação política é absolutamente vital. E não é para a JST, para a JST e para os que não são da JST. Eu ainda espero, lá está, não morrer assim tão cedo, portanto, aqui até morrer ainda vou aprender muita coisa, como é lógico, estamos sempre a aprender. Olha, uma coisa que podem dizer quando eu morrer, queria aprender tanto, tão boa pessoa. Olha, aí está uma ideia, Bom, o segundo sublinhado que eu queria fazer tem a ver com aquilo que também aqui o Álvaro Amaro já fez, que é a importância das eleições autárquicas para um partido político, neste caso para o PSD. A real implantação de um partido no terreno, na sociedade, são as autarquias, são as juntas de freguesia e são as câmaras municipais. Não são os deputados na Assembleia da República. Os deputados na Assembleia da República, obviamente, que são importantes, mas os resultados para a Assembleia da República, ao longo do tempo, oscilam muito, até podem oscilar de 4 em 4 anos, muito. O número de deputados varia muito. A Assembleia da República, as autarquias é diferente. Se nós estivermos sólidos nas autarquias, pode acontecer uma eleição em que subimos um bocado ou uma eleição em que descemos um bocado, mas estamos sólidos, estamos presentes, o partido tem implantação real junto das pessoas. E aquilo que aconteceu desde 2005 até 2017, que foram as últimas eleições que houve,
é que o partido perdeu em todas elas. De 2005 para 2009 perdeu, de 9 para 13 perdeu e de 13 para 17 voltou a perder. Ao ponto de, como nós sabemos, nos grandes centros urbanos ter tido votações, uma delas até atrás do CDS, portanto, ter tido votações muito aquém daquilo que é a verdadeira força do PSD. Nós, desde 2005 até hoje, se pensarmos bem, fizemos muitos erros. Isto começou justamente em 2005 com a entrega, as pessoas vão se esquecendo, com a entrega da Câmara Municipal de Lisboa, de mão beijada ao Partido Socialista, neste caso o Dr. António Costa. É uma coisa surrealista. Nós tínhamos a Câmara de Lisboa, tínhamos ganho as eleições, estávamos a governar normalmente e tumultos internos levaram a dizer assim ao Partido Socialista, toma lá. É por isso que eu também tenho alguma resistência a tentar aprender com quem fez este tipo de disparates, porque aprender com quem fez este tipo de disparates não é propriamente aprender. Prefiro então a linha que normalmente tenho seguido, que me levou a não só nunca fazer disparates, mas até à data a ter ganho as eleições todas. Ora bom, nós temos de mudar isto no PSD. E se nós queremos, em 2021, inverter o ciclo, e portanto, quando comparado com 17 começarmos a subir, nós não temos que estar à espera de 2020 ou 2021. Nós temos de começar já. E, portanto, aquilo que o Álvaro Marques... se ele está a pensar em 21, está a passar por cima de 19, aquela crítica logo que fizeram, é um disparate completo. Porque se nós... É a função do presidente que está hoje preparar 2021, independentemente do presidente que lá possa estar em 2021. Porque senão vamos perder. Portanto, é uma obrigação em 18 e em 19, e no fim de 17, mas particularmente em 18, 19 e 20, é uma obrigação preparar 21. Esteja quem estiver, a não ser que seja egoísta, só olha aquilo que são os seus próprios objetivos imediatos e discorda do lá para a frente, depois quem vier que fecha a porta. Mas é fazer assim que nós chegamos onde chegamos. Portanto, não pode ser assim. Temos realmente de trabalhar as autárquicas desde já. E isto que aqui estamos a fazer mais não é do que trabalhar as autárquicas. Agora, é preciso que, efetivamente, particularmente nos municípios onde somos oposição, haja, a partir de agora, admito que no primeiro ano pós-eleições não seja assim tão relevante, por causa do estado de graça, mas que a partir do primeiro ano, onde nós somos oposição, façamos um acompanhamento exaustivo, não é? Ao nível da Conselhia, ao nível dos vereadores, ao nível dos membros da Assembleia Municipal, ao nível dos membros das juntas de freguesia, daquilo que é a ação da Câmara e daquilo que nós vamos poder fazer. Bem, se chegarmos ao fim, a 2021, e no normal, quando somos oposição, muitas vezes o normal é depois andarmos de porta em porta a ver se arranjamos um candidato que aceite ir para uma eleição que em princípio se vai perder. Bom, se trabalharmos, talvez possamos ter um outro problema, é termos 3 ou 4 que querem ser antes este problema, porque os construímos, do que não ter nada e ter andar a pedir a alguém que faça o favor, que depois até faz quando era difícil, eu cá estive. E é verdade, quando era difícil, eu cá estive, dizem muitas pessoas. Pronto, não pode ser assim tão difícil. Temos nós de tornar as coisas mais fáceis. A terceira ideia que eu aqui queria deixar, e que deixei já ao longo dos anos, ao longo dos últimos anos, muitas vezes, que é um engano, que é justo que seja reparado. Há, sobre o poder local, a ideia de que fazem muita obra desnecessária e endividam muito as câmaras municipais, já não falo ao nível das freguesias, porque não têm sequer meios para que isso assim possa acontecer. Isto é errado. Isto é errado. Se nós fizermos uma avaliação política dos 44 anos, vá lá, de 1976, que foram as primeiras autárquicas, eleições livres, até agora, 42 anos. Se nós olharmos para o país nestes 42 anos, mas olharmos com seriedade, o país está, obviamente, muito melhor, do 25 de Abril até hoje. Bem, mesmo que não tivesse havido o 25 de Abril, pior não estaria, mal fora, face ao que a sociedade se desenvolveu. O país está melhor. E agora, dentro desse melhor, a que é que se deve esse melhor? À governação na administração central e na governação autárquica. Mas se nós formos olhar para o panorama português, vila a vila, freguesia a freguesia, cidade a cidade, município a município, é notável aquilo que o poder local democrático fez pela qualidade de vida das populações.
Isto é indesmentível. E é uma injustiça não se reconhecer isto. Primeiro ao nível do saneamento básico, depois ao nível dos diversos equipamentos, ao nível do arranjo da via pública, dos jardins, dos parques, a quantidade de obra feita. Muitos erros, claro, não foram super-homens nem super-mulheres que estiveram nos cargos. Claro que houve muitos erros. Eu próprio sou muito crítico de algumas coisas, particularmente no litoral e em termos urbanísticos. Claro, muitos erros. Foram esses erros que me deram o impulso para um dia também ser autarca, pelo menos para tentar fazer diferente. Mas está bem, isto é como um balanço, tem um ativo, tem um passivo, mas a situação líquida é algo de muito positivo. O poder local fez muito mais pelo bem-estar e pelo desenvolvimento do país do que fez a administração central, independentemente dos partidos que foram passando pelo governo. Isto é uma verdade. O poder local democrático é das maiores conquistas políticas do 25 de Abril para as populações. E agora dizem-me assim, mas endividaram as câmaras todas. É mentira. E eu sou absolutamente insuspeito, nos 12 anos que tive como autarca, não só as críticas que eu fazia às câmaras mal geridas, particularmente às muito mal geridas, não só o trabalho que enquanto autarca eu fiz para equilibrar financeiramente uma grande câmara que estava completamente desequilibrada, portanto eu tenho autoridade moral para poder dizer isto. É mentira. Quem endividou este país foi a administração central, não foi o poder local. A dívida pública portuguesa, que inclui naturalmente a dívida das autarquias, vale hoje cerca de 122% do produto interno bruto. Se nós retirarmos as dívidas das autarquias, vem de 122 para 120, não vale mais que 2% do produto interno bruto a dívida do poder local. E foi, portanto, na média, no todo do poder local, foi sem endividamento que se fez isto, independentemente de depois haver algumas muito mal geridas, claro, mas não vamos confundir a árvore pela floresta. O poder local tem um trabalho notável em Portugal. E por isso, nós todos, no PSD, temos tudo de fazer para manter o PSD como um partido forte do poder local. Hoje temos 90 e tal presenças de Câmara contra 160 e tal do Partido Socialista. Nós temos de reduzir isto, nós temos de reforçar a nossa implantação e não continuar a perder, como temos vindo a perder, por todas as razões e mais uma, até porque, repito, no serviço às populações, o poder local é absolutamente vital. E uma coisa que pode ajudar, se assim foi com as câmaras municipais e as juntas de freguesia, também assim poderá ser se nós em Portugal tivermos efetivamente a arte, o engenho e a coragem de fazer uma verdadeira descentralização e uma desconcentração. São duas coisas que andam em paralelo, embora relativamente distintas. Porquê? Porquê é que acontece assim? Porque quando estamos no poder local, estamos muito mais próximos dos problemas. E se estamos próximos dos problemas, somos muito mais competentes para resolver os problemas. Eu sou, de certeza, competente para resolver um problema que está à minha frente. Poderei ser ou não para um que está lá longe, mas à minha frente quase todos somos competentes, porque às vezes são coisas óbvias. Fazem-se erros com o sistema, mas são coisas óbvias. Ora, a descentralização mais não é do que isso. É tentar pôr o problema o mais perto possível daquele que tem capacidade de decisão, porque ele é mais competente. E é mais competente porque tem um conhecimento maior. E, portanto, se o país fizer isso, se fizer essa descentralização, seja a descentralização direta da administração central para as autarquias, como está a decorrer, ou a outra, que também faz parte do acordo que nós firmamos com o Governo, do Estado central, nacional, para aquilo que se chama o segmento subnacional do Estado, nós, com essa aproximação, nós temos a obrigação de fazer mais, fazer melhor e, acima de tudo, com menos dinheiro. A descentralização não é para gastarmos mais, a descentralização é para gastarmos menos, ou então, se não quisermos gastar menos, fazer mais com o mesmo que temos. Não é para gastar mais. Se for para gastar mais vale estar quieto e não fazer nada. Agora, se for para aproveitar as sinergias decorrentes da proximidade e, com isso, poupar dinheiro aos cofres do Estado e conseguirmos fazer melhor, eu não tenho dúvidas nenhumas que esse é o passo certo. E esse é o passo certo, ancorado naquilo que foram estes 42 anos de poder local e com aquilo que nós conseguimos em Portugal de desenvolvimento para as populações à custa, no bom sentido do termo, do poder local. Mas como isto é uma academia de formação, independentemente do cargo que eu tenho neste momento, não resisto a dar aqui só um toquezinho sobre
a componente da formação, ou seja, a componente de um conselho, ou uns conselhos, enquanto ex-autarca, com 12 anos de experiência à frente da Câmara do Porto e 8 à frente da Junta Metropolitana do Porto. E admito até que possa ter dito isto há 2 anos, ou quando cá estive a última vez, que já não sei exatamente quando foi. Eu acho que nós, quando nos candidatamos a uma autarquia, freguesia ou Câmara, mas particularmente aqui Câmara Municipal, nós devemos cumprir 3 regras muito importantes. E foram 3 regras que eu cuidei sempre de cumprir. Primeiro, nós, quando nos propomos candidatar, e se o PSD fizer esse trabalho de acompanhamento agora até às autárquicas, isso é um trabalho que vai sendo feito ao longo dos 3 anos, quando assim não é, é mais complicado, nós temos de ser capazes de identificar muito bem aquilo que são os principais estrangulamentos ao desenvolvimento do município. Todos os municípios têm um conjunto de problemas, como é evidente. Mas em cada momento histórico da vida do município, há sempre estrangulamentos estruturais que estão a estrangular justamente o desenvolvimento do município. E eu tenho de olhar para o município e pensar assim: eu não posso resolver tudo, quais são aqueles 2 ou 3 elementos absolutamente estruturais que têm de ser as minhas prioridades e atuar sobre essas prioridades. Porque se eu conseguir identificar aquilo que é estrutural e acima de tudo, me concentrar nisso, tudo o resto, se eu identificar bem as questões estruturais, tudo o resto depois se desenvolve por si também, porque eu tirei da frente os tais estrangulamentos. E isto é absolutamente decisivo para depois chegarmos ao fim do mandato e termos bons resultados ou não termos bons resultados. Portanto, não temos a preocupação do imediato, mas temos a preocupação de olhar e ver verdadeiramente qual é o nó górdio do problema. O segundo ponto é o ponto mais difícil de todos. E por isso é que muitas vezes a política é o que é e falha muitas vezes. O segundo ponto é, uma vez definidas essas prioridades, cumprirmos mesmo essas prioridades. Porque se nós escolhermos verdadeiramente estrangulamentos estruturais, é inevitável, quando passamos para o terreno, vão surgir reações adversas àquilo que nós pretendemos fazer. Porque se não surgissem essas reações adversas, os problemas não eram estruturais, eram meramente conjunturais. Então o que é que acontece? Temos um programa até bem delineado, chegamos lá e começamos a ceder um bocadinho aqui, a ceder um bocado acolá, mais uma pressão daqui, mais uma pressão de acolá, chegamos ao fim do mandato e não fizemos nada de jeito. Andamos ali aos zigue-zagues, sem uma coerência e sem uma firmeza. E, portanto, se o primeiro ponto, que é um ponto mais de caráter teórico, é relevante, o segundo ponto, que é um ponto mais de caráter político, é decisivo. Para quê ter um grande programa se eu depois não tenho a coragem, a força e a convicção para o defender? E aqui é que a coisa falha mais vezes. Não é na definição dos problemas. Muita gente não os faz, mas muita gente também os faz e os identifica bem. O problema é depois fazer mesmo. Ou então, pode-os ter identificado mal, não eram nada de ordem estrutural e faz aquilo facilmente. Pois faz facilmente porque o que definiu não era estrutural. Porque quando tem sempre reações. Há sempre interesses instalados. Temos sempre de ter a força necessária para os ultrapassar. Sempre. Isto é uma regra da vida. Aqui não da morte, aqui é só da vida. E o terceiro elemento é nós assumirmos, quando estamos numa freguesia, ou particularmente numa Câmara Municipal, que não temos uma função. Temos 2 funções. Nós temos a função de Presidente da Câmara, no sentido político do cargo, mas também somos presidentes do Conselho de Administração daquela unidade produtiva. No meu caso, era uma holding, tinha diversas fundações, empresas municipais, etc. à volta. Numas câmaras há, noutras câmaras é só a Câmara, consoante a dimensão da Câmara, mas nós não nos podemos esquecer que também somos o presidente do Conselho de Administração daquela unidade produtiva. Ou seja, nós não podemos desprezar a componente da gestão. E se nós não somos de raiz formados em gestão, não há problema nenhum. Não a podemos desprezar e, portanto, temos de ter lá quem o saiba fazer. Eu, naturalmente, que aqui posso estar mais à vontade pela minha formação académica, mas não há problema. Podem ser licenciados em filosofia, não há problema nenhum. Têm é de perceber que o elemento é central e ter junto de si
quem resolva essas questões. Porquê? Porque levar a cabo o projeto, só é possível levar a cabo o projeto se nós tivermos uma máquina, um aparelho que o leve. O Presidente da Câmara, político, não vai fazer nada, é apenas político. O que é que ele faz? Ele convence as populações da bondade das suas propostas, explica as suas propostas e dá força àqueles que as têm de executar, que, em princípio, são os próprios serviços municipais. Portanto, se nós não tivermos uma máquina capaz, competente e robusta, nós não vamos conseguir levar a cabo aquilo que no nosso programa está, que queremos levar a cabo. E aí até podemos ter a coragem toda do mundo, a força toda do mundo, mas não fazemos porque não temos os meios para o fazer. É por isso que esta componente de assumir os dois cargos, imaginemos de manhã Presidente da Câmara e à tarde Presidente do Conselho de Administração, é fundamental. De manhã explico, defendo e capto as pessoas para as ideias. À tarde vou executar juntamente com aqueles que podem executar. E, portanto, quando eu falo na gestão, falo mesmo na gestão. Na gestão, desde logo, que é absolutamente vital, o desenho da macroestrutura. Nós temos de ter uma macroestrutura desenhada de acordo com aquilo que é o programa que queremos executar. E, portanto, nós podemos ter uma direção, um departamento na macroestrutura que já não interessa ter e que convém trocar, porque agora o ênfase está no outro lado e os meios têm de estar colocados no outro lado. Isto é vital, ter capacidade para desenhar a macroestrutura adequada àquilo que nós pretendemos. Mas depois é relevantíssimo nós gerirmos bem os sistemas de informação, é relevantíssimo nós gerirmos bem os recursos humanos, nós gerirmos bem a componente, hoje, com tanto contencioso, a componente jurídica e a direção de contencioso, é fundamental a gestão financeira, é fundamental a gestão patrimonial, em muitas câmaras é muito importante, muitas câmaras têm grandes ativos que, se forem bem geridos, facilitam imenso aquilo que é a atividade da Câmara. E, portanto, eu não queria deixar de, numa academia do poder local, e tendo sido autarca tantos anos, não queria deixar de fazer este parênteses, em concreto, sobre a gestão das autarquias. E dar só um exemplo para ilustrar. Bom, então, se dizes que é assim, o que fizeste tu, vou dar o exemplo. Há 17 anos, 2001, vai há muito tempo, mas quando, em 2001, fiz exatamente isto, ajudado pelo professor Valente Oliveira, que era o coordenador do programa, e o Paulo Rangel era o relator, foi assim que ele entrou para o PSD na altura. Aquilo que se definiu como prioritário foi a coesão social, ou seja, na altura a cidade que eu me propunha gerir tinha desequilíbrios de ordem social gravíssimos que poderiam ser resolvidos pela Câmara Municipal, há outros que são da Administração Central, mas a questão da habitação social completamente degradada, bairros na marginalidade, bairros na criminalidade, tudo aquilo era uma explosão de caráter social e até em termos de segurança urbana, que estava ali uma bomba relógio. Portanto, a reabilitação do edificado, seja das escolas primárias, seja dos bairros sociais e, em paralelo, o combate à toxicodependência, eram elementos absolutamente decisivos para o futuro daquele município, que neste caso concreto corresponde a uma cidade. A segunda era a reabilitação urbana da Baixa da cidade, completamente abandonada, completamente moribunda, sem nada, comércio antigo, nada. Era preciso fazer essa reabilitação porque era um estrangulamento estratégico. Foi feito, já viram como está o turismo? Já viram? Mas está porque se nada disso tivesse sido feito lá atrás, não ia lá ninguém ver casas abandonadas, vidros partidos e lojas sem ninguém. Portanto, era um estrangulamento estrutural face ao potencial de desenvolvimento. E, portanto, tinha de ser feito com os meios possíveis, que eram poucos, e com muita convicção. E, finalmente, o terceiro era a questão da mobilidade, porque na altura ainda não estava em funcionamento, mas já estava em ritmo de construção, o metro do Porto, que ia fazer uma revolução. Mas isto só, uma coisa que não tem a ver nada com hoje, isto é uma coisa de há 17 anos, para dar um exemplo prático do que é que eu estava a falar há bocado. E depois ter, digamos assim, a coragem e a força para levar isso avante. Pois bem, se passarmos para o país não é muito diferente. É mais ou menos a mesma coisa. Naturalmente, com um grau de complexidade muito maior.
sempre muito maior, porque estamos perante um país e não estamos perante um município, por maior que ele possa ser. Mas ainda maior face ao enquistamento que nós assistimos da sociedade portuguesa e ao enquistamento que nós assistimos do próprio regime democrático que nasceu em 1974. Esse desgaste do regime, esse enquistamento, que leva a que o poder político seja cada vez mais fraco e os poderes fáticos da sociedade sejam cada vez mais fortes e, portanto, quando o interesse público se debate com interesses setoriais e corporativos, muitas vezes perde porque não chega a ter força, tornam naturalmente muito mais difícil a governação à escala nacional. Mas o princípio subjacente é o mesmo que eu ali referi há bocado. Nós temos de saber identificar também no país quais são os principais estrangulamentos ao desenvolvimento do país. Só que enquanto num município nós, enfim, se tivermos o espírito muito aberto, que não devemos ter, identificamos 5, que já é demais, porque 5 já é demais, que eu tenho de andar em 2 ou 3, no país é muito mais complicado, porque identificamos umas dezenas, se calhar. Mas depois temos de nos concentrar naquilo que é verdadeiramente o desenvolvimento, o estrangulamento principal para o país se conseguir desenvolver. E, olhando para aquilo que é a governação atual de Portugal, é manifesto que isto não existe. Tudo isto que eu aqui estive a dizer, adaptado aos municípios, se adaptarmos a Portugal e, em concreto, ao governo que temos, é exatamente o contrário disto que eu estou a fazer. Ou seja, que eu estou a dizer que deve ser feito. O contrário neste sentido. O contrário não é feito ao contrário. Não é feito pura e simplesmente. Não há uma linha estratégica, não há objetivos definidos para os quais nós caminhamos numa visão de longo prazo e numa visão de futuro do país. É o contrário. Temos uma política que olha para as folgas que vamos conseguindo e com essas folgas vamos tapando uns buracos e vamos com isto dizendo ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista, cá está, tudo que temos para dar, estamos a dar, nessa estratégia do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, que é uma estratégia que não visa de forma nenhuma ao longo prazo, visa apenas o imediato e dar aquilo que se tem. Mas no caso deles, se não houver travão, até dar aquilo que não se tem, que ainda seria perigoso. E, portanto, quem alguma vez estivesse à espera que o governo do Partido Socialista pudesse fazer alguma reforma estrutural, algo no sentido do desenvolvimento do país e de resolução de estrangulamentos estruturais do país, estava naturalmente enganado, porque provavelmente também não parou para pensar bem. Porque qualquer um de nós, em 2016, se parássemos para pensar bem, era fácil concluir que não poderíamos ter coisa melhor do que esta que temos. Porque alguma reforma que o PS tentasse fazer, quisesse fazer, esbarrava ideologicamente no PC e no Bloco de Esquerda. Tudo aquilo que fosse feito iria ser no sentido exatamente contrário àquilo que deveria ser feito. E nessa perspectiva quase podemos dizer ainda bem que não fizeram, porque se fizessem ainda poderiam fazer pior do que não fazer nada. E este Orçamento de Estado de 2019 é exatamente, é a tradução prática disto que eu estou a dizer, que já o foi no Orçamento de 16, de 17 e 18, agora de forma reforçada, porque em 2019 há eleições e, portanto, essa perspectiva de distribuição é uma perspectiva ainda que com mais força para obter simpatias conjunturais, pontuais e claramente definidas no tempo junto dos eleitores. Mas, para lá disso, já ontem tive a oportunidade de dizer, e é bom dizer mais que uma vez para que as coisas fiquem claras. Este orçamento é um orçamento que tem pequenas, médias e grandes mentiras. Vamos escalonar isto como deve ser, também não vamos fazer aqui um espetáculo, qualquer coisa que está mal, uma grande mentira, não é? Mas não, tem grandes, mas depois tem pequenas e médias mentiras. As duas grandes mentiras, e esta, eu estou convencido que junto da população portuguesa não está absorvido, mas aquilo que vai ser votado esta semana no Parlamento, o orçamento que vai ser votado, que é uma proposta de lei do Governo, com os mapas anexos, consagra um déficit de 975 milhões de euros, que corresponde a 0,5% do PIB. É isto que, se for votado tal como está, no fim da próxima semana, pronto, e votado, a entrar em vigor no dia 1 de janeiro. O que lá está é um déficit de 975 milhões, que corresponde a 0,5% do PIB. Quando o Governo vem dizer que não é esse o número, mas é 385 e, portanto, só 0,2% do PIB,
está a referir-se a um número que inscreveram no relatório. Ninguém vota ao relatório. O relatório é, digamos, uma explicação sustentada daquilo que é o Orçamento de Estado e daquilo que foi a execução do orçamento anterior, ou que está a ser, etc. Portanto, aquilo é um relatório. Não é aquilo que é votado. O relatório não é votado. O que é votado consagra 975. Portanto, os 385 é aquilo que o Governo se compromete a fazer, apesar de pedir autorização para um déficit muito maior, bem mais do dobro, quase 3 vezes mais. Ora, isto não é forma de se apresentar o orçamento de um Estado, de Portugal, neste caso, porque pode haver pequenas variações, mas nunca uma coisa deste montante. Estar a dizer que é 385 e é mais do dobro, é quase 3 vezes mais, aquilo que verdadeiramente vão votar. Ora, a segunda grande mentira é, se cumprirem os 385, ou seja, apesar de terem, digamos, autorização para chegar aos 975, só fazem 385, então aí vêm as cativações. Portanto, está lá muita despesa escrita e aprovada, provavelmente negociada, muita dela com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, que não vai ser feita. Portanto, o orçamento, ele próprio, encerra assim uma mentira grande. É que nós não sabemos, aprovamos aquilo, mas não sabemos daquilo o que é que o Governo vai escolher fazer. Ora, essa não é a lógica da gestão orçamental à luz da própria Constituição da República. Vai ao Parlamento e o que é aprovado pelo Parlamento é executado depois pelo Poder Executivo, seja numa Câmara, Assembleia Municipal versus Câmara, seja a Assembleia da República versus Governo. E não é isso. Não é isso, porque se assim fosse, então o déficit iria ser muitíssimo maior, ia ser, enfim, íamos colocar num patamar muito mau. Se me perguntarem porque é que eles fazem isto, não consigo perceber muito bem porque é que eles fazem uma coisa destas e depois ao lado têm as cativações que desvirtuam completamente o orçamento. Quando o Primeiro-Ministro diz é normal haver cativações, mas depende agora do montante das cativações. Naturalmente, quando começa a execução orçamental, se pode fazer algumas cativações que se vão soltando à medida que o orçamento vai sendo executado até ao fim do ano. Agora, fazer desta forma, como o Governo faz, é introduzir uma mentira no orçamento. Então tinha já feito um orçamento menor e não precisava de cativar, e aí era tudo claro, e aí era tudo transparente. É por isso que, da forma como está, tem essas duas grandes mentiras. As pequenas e médias mentiras são coisas como dizer que o IVA da luz vai baixar, não vai baixar nada, vai baixar o IVA sobre os contadores e dentro desses aqueles que têm uma potência mais pequena, portanto vai ser só para algumas pessoas e dentre essas vão lucrar ou vão pagar menos 80 e tal cêntimos por mês, portanto é uma pequena média mentira, não é? Mas está lá, mas aquilo que divulgaram sobre o que ia ser não corresponde àquilo que é verdade. Ou dizer que as horas extraordinárias ficam fora do IRS no mês em que elas são feitas. E, portanto, eu faço horas extraordinárias este mês, automaticamente o vencimento é substancialmente maior, altera o escalão do IRS, aplica-se e, naturalmente, que o rendimento líquido baixa. Isso não vai ser assim. E, portanto, as horas extraordinárias estão fora do IRS. Está bem, mas depois, quando for fazer as contas no fim do ano, obviamente que aquele rendimento entra, o escalão sobe o que tem de subir e nós vamos ter de pagar lá à frente aquilo que não pagámos no mês em que as fizemos. Só que aqui há uma diferença muito grande. É que as horas extraordinárias vão ser feitas em 2019 e o encontro de contas vai ser feito em 2020. E maio, 26 de maio, eleições europeias, e setembro, outubro, eleições legislativas, já ficou pelo caminho, e quando chegarmos a 2020, já respiramos fundo e já podemos carregar no IRS outra vez. Em 19 é que convém a coisa andar com mais cuidado, e portanto esta criatividade, mas que é, naturalmente, uma pequena e média mentira. Deixo à consideração dos presentes se é mais pequena, se é mais média, depende, para quem fizer muitas horas extraordinárias é uma média mentira, para quem faz poucas horas extraordinárias será uma pequena mentira. A mesma coisa relativamente às reformas. Se nós olharmos para aquilo que o Governo disse, a partir de agora, quem tem 60 anos e 40 de descontos pode ter a reforma como uma menor penalização. Pois bem, no momento imediato começou a confusão. Bom, mas se ele tiver os 40 anos, aos 62 anos, aos 63, é ou não é? E, portanto, primeira confusão. Depois vieram as notícias a dizer, afinal, já não há nada. Depois vieram notícias, afinal, já há. O Ministro também já explicou. Eu não sei o quê. Alguém na sala percebeu? Eu não percebi exatamente. Agora,
penso que também não havia hipótese nenhuma de eu entender, porque acho que o próprio Ministro também ainda não entendeu bem aquilo que pretende fazer. E, portanto, cada vez que explica, ninguém consegue perceber, porque também é muito difícil, se eu próprio não percebo, explicar aos outros e os outros passarem a perceber aquilo que eu ainda não entendi. E, portanto, também não é uma grande mentira, mas lá está, é uma pequena e média mentira. Bom, para aqueles que têm, enfim, 30 e tal, 40, 50 anos de idade, se calhar é uma pequena mentira. Para aqueles que estão ali nos 60, 61, já poderá ser uma média mentira. Ou não, vamos esperar e ver o que é decidido, mas clarinho é que as coisas efetivamente não são. E também, vou ficar aqui exaustivamente a dizer isto, por exemplo, a questão dos 50 milhões de euros para aumentar os funcionários públicos, que não é muito dinheiro, daí, enfim, não é que os funcionários públicos ficassem muito ricos, mas a verdade é que, andando com uma lupa, diz o Conselho das Finanças Públicas, andou lá com uma lupa a ver e não encontrou os 50 milhões em lado nenhum. Pronto, 50 milhões num orçamento de Estado Nacional é uma pequena mentira. Pronto, se tivessem anunciado 200 ou 300 milhões já seria mais uma média mentira. Mas é isto, quer dizer, é esta forma de gestão orçamental que não é correta, que se entende por ser ano eleitoral, mas que não é aceitável. É esse argumento, mas que não é aceitável. E, portanto, nós já estamos em condições de fechar os 4 anos de governação do PS ao nível orçamental, porque 3 já foram e o próximo já temos a fotografia. E, portanto, tudo aquilo que era necessário fazer para o desenvolvimento de Portugal, olhando para o futuro, olhando para as gerações futuras e para nós próprios, que nós próprios também temos futuro, não foi manifestamente, não foi feito. O Governo sublinha o crescimento económico, pois bem, pode-se sublinhar o crescimento económico se o contraponto for o tempo da Troika, em que nós tivemos os constrangimentos que tivemos. E aí podem fazer uma festa. Mas se o contraponto não for esse, for o contraponto que deve ser, que é olhar, bom, e os outros países europeus como é que é? Se fizermos essa comparação, nós temos dos piores crescimentos de toda a Europa. E, portanto, naturalmente, um país que está abaixo da média comunitária, que continua abaixo da média ano a ano, está cada vez a distanciar-se mais, já não digo dos ricos, mas da própria média. Portanto, tivemos nestes 3 anos, e vamos ter agora no próximo também, concluídos os 4 anos, dos piores crescimentos económicos da União Europeia. Não construímos nenhuma estratégia de crescimento sustentado. Nada. Distribuímos meramente. Não fizemos nenhuma reforma estrutural. Nada. Não fizemos aquelas que, enfim, como eu tenho dito, só pode ser feita num consenso alargado entre partidos, mas há as outras que podem ser feitas pelo Governo que está em funções. Não fez nenhuma. Nenhuma. E é que eu disse há bocado, e se calhar ainda bem, porque se fosse para mexer com o apoio à esquerda, ainda era para estragar aquilo que eventualmente está a ser feito. Nada foi feito pelo investimento privado, que é absolutamente nuclear para o crescimento e para o desenvolvimento. A esquerda, que tantos foguetes deita sempre ao investimento público, baixou o investimento público. Degradamos ainda mais a taxa de poupança. A taxa de poupança das famílias hoje está ligeiramente abaixo daquilo que estava em 1960. E eu costumo dizer isto muitas vezes. Em 1960 eu era muito pequenino, e a maior parte dos que aqui estão também eram muito pequeninos e alguns nem existiam. Mas aqueles que eram pequeninos ou menos pequeninos, lembram-se que em 1960, e não era preciso aqui na Guarda, até no Porto e em Lisboa, havia gente descalça nas ruas. Portanto, esse Portugal, com portugueses descalços nas ruas, tinha uma taxa de poupança das famílias ligeiramente superior àquilo que temos hoje, ou àquilo que tivemos no ano passado. Portanto, degradamos a taxa de poupança, que é absolutamente vital, das famílias, das empresas e do Estado, mas aqui neste caso concreto das famílias. Degradamos a taxa de poupança, que é absolutamente vital para o investimento e vital para o equilíbrio das nossas contas externas. Agravamos o endividamento das famílias, que está muito ligado à degradação da taxa de poupança. Atingimos a maior carga fiscal da história de Portugal. Até podemos dizer, enfim, desde Dom Afonso Henriques, é verdade, porque é desde sempre, nunca houve uma carga fiscal tão elevada. Mesmo assim, nós reduzimos o déficit, é verdade, mas reduzimos-lo muito abaixo daquilo que era possível face à conjuntura económica e face à carga fiscal que lançaram em cima dos portugueses. Ao contrário do que o Governo diz, não baixamos a dívida pública.
Baixamos a relação entre a dívida pública e o produto, porque a dívida pública ela própria, no fim de 2019, vai ser superior em 20 mil milhões de euros daquilo que era em 2015. A dívida pública aumentou. A relação entre a dívida pública e o produto é que baixou. Portanto, não há redução da dívida pública, nem pode haver enquanto houver déficit nas contas do Estado. Fizemos despesa estrutural com receita conjuntural. O que é que isto quer dizer? Há algumas folgas que existem conjunturalmente na economia portuguesa foram canalizadas não para despesa pontual, mas para despesa estrutural, despesa que fica. Ou seja, quando essa folga desaparecer, a despesa fica. O melhor exemplo que podemos dar nisto, toda a gente percebe, é a taxa de juro. A taxa de juros está tão baixa, tão baixa, tão baixa, que mesmo com o estoque da dívida mais alto, a fatura de juros é mais baixa. Mas a taxa de juros não é impossível aguentar tão baixo quanto está neste momento nos mercados mundiais. E, portanto, quando ela subir um bocadinho, a fatura de juros vai disparar. No entanto, a folga da fatura de juros, por força da taxa de juros estar mais baixa, já está em despesa estrutural. A despesa vai cá estar e nós vamos deixar de ter a despesa. Vamos deixar de ter a despesa e vamos perder essa folga, que neste caso não é uma receita, é uma despesa mais baixa. E, portanto, isto é justamente o que eu digo, não preparar o futuro. Imaginem que se pegava nessa folga dada pelos juros e, em vez de pôr em despesa corrente, se punha em despesa de investimento. Estava perfeito, porque fazia o investimento estava feito, amanhã não fazia porque não tinha a folga. Nada disso. Aumenta a despesa corrente e a distribuição para agradar a gregos e troianos, de forma a gregos e troianos aqui parlamentares, de forma a conseguir manter naturalmente o acordo parlamentar. E é por isso que eu não vou agora, já é tarde, e estar aqui a falar longamente sobre as propostas do PSD no Orçamento de Estado, que são mais de 100 e que vão ser debatidas e votadas amanhã. São mais de 100, mas têm as propostas de equilíbrio orçamental, ou seja, há lá propostas que visam uma redução da despesa que é suficiente para cobrir aquilo que são as propostas que visam um aumento de despesa, para não degradarmos as contas públicas, porque isso é absolutamente vital, à exceção de uma proposta, que é a proposta do ISP, do Imposto sobre a Gasolina e sobre o Gasóleo, porque aí a promessa é do Governo. Em 2016, o Governo disse que baixaria o imposto assim que o preço do petróleo subisse. Portanto, essa é uma promessa do Governo, são eles que têm de saber onde há a contrapartida e por isso nós estamos à vontade para fazer a proposta de pôr outra vez o ISP no mesmo patamar em que estava em fevereiro de 2016. Tirando isso, tudo tem, naturalmente, uma contrapartida na lógica do equilíbrio das propostas todas que globalmente fazemos. Agora, eu queria aqui, não queria aqui deixar de dizer uma proposta absolutamente emblemática que tem a ver com a denominada taxa de proteção civil. Como nós sabemos, temos a maior carga fiscal de sempre. Ainda assim, o Governo vai querer criar um novo imposto, a que chama taxa de proteção civil. E ontem ficamos a saber que no acordo entre eles já tinham criado um adicional ao IMI e agora vão ter um adicional ao adicional do IMI. Sendo que quer o adicional ao adicional, não vai para as autarquias. Ainda hoje eu estou para perceber como é que é possível, num imposto que é municipal, o adicional a esse imposto e agora o adicional ao adicional não ir para as autarquias, mas ir para outros destinos que não as autarquias. Não percebo bem, inclusive, a legalidade desse adicional. E aqui o PSD tem uma proposta para retirada desse artigo que cria a taxa de proteção civil. É preciso dizer basta. Há um momento em que é preciso parar, porque de taxa em taxinha, de adicional em adicional, é cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, com a despesa a ir encostada, como eu digo, como há bocado. E onde é que vai parar o país? Onde é que vai parar o orçamento do país? Como é que é isto? Não tem fim a carga fiscal? Tem de ter um fim. E, portanto, nós não podemos permitir mais aumento de impostos. Agora, o esforço tem de ser ao contrário. É difícil? É. É demagogia alguém dizer que se chegar lá baixa tudo? É.
Mas não é demagogia dizer que o caminho tem de ser ao contrário e que para cima, para mais impostos, é que já não pode ser mais. E por isso, esta nossa proposta é uma proposta emblemática, não tanto até pela receita que a taxa possa potenciar, que não me interessa para nada, é justamente para dizer basta. Pagam um IVA, pagam um IRS, paga-se IRC, paga-se IMI, paga-se IMT, paga-se agora até taxa turística, que é turística entre aspas, porque se eu vier dormir aqui à Guarda, não sei se na Guarda cobram taxa, não cobram. Temos aqui uma... Mas se eu dormir na minha própria cidade, pago taxa turística. Não é turística nada, é uma taxa por dormir num hotel. E, portanto, já se paga tudo e mais alguma coisa, tem de bastar. Aliás, esta reforma fiscal que nós temos, feita nos anos 80, veio justamente harmonizar e eliminar muitas dessas coisinhas que havia e uniformizar. Bom, já está tudo, entretanto, já está tudo mais ou menos desvirtuado. E a única proposta que eu aqui, antes de terminar, também queria referir, porque acho que é relevante, tem a ver com a proposta dos passes sociais para Lisboa e Porto. Há uma proposta do Governo no sentido de que as áreas metropolitanas de Lisboa e de Porto possam ter os passes sociais a preços muito, muito baixos. Eu fui presidente não só de uma dessas câmaras, como de uma dessas juntas metropolitanas durante 8 anos na própria junta, 12 anos, como já referi na Câmara. Tinha sido eleito, na altura, para defender, naturalmente, o povo da cidade que me elegeu. E, coincidentemente, nessa altura, o hoje Primeiro-Ministro de Portugal tinha sido eleito para defender os interesses da cidade de Lisboa. Ele na cidade de Lisboa, eu na cidade de Porto. Só que nem ele, nem eu estamos hoje nessas posições. Estamos em posições nacionais. Ele no governo, eu na oposição, mas em posições nacionais. E uma coisa é eu respeitar aquilo que os autarcas fazem na defesa da sua terra, que é a sua obrigação, outra coisa depois, não é no patamar nacional, aceitarmos uma coisa destas. E isto não é aceitável. E por isso a nossa proposta é muito clara. Ou isto é aplicado ao país todo, ou então não. Ou seja, na nossa proposta diz sim, mas ao país todo. Enquanto não for ao país todo, não, porque não é justo. As pessoas, quando... Nós temos de ser coerentes. Se nós estamos permanentemente a dizer que não podemos deixar o interior esquecido, e não é só o interior, há também algum litoral um bocado esquecido, mas isso é outra questão. Bom, se nós não queremos deixar o interior esquecido, como é que nós, em coerência, podemos tomar uma medida destas? Ou seja, as pessoas fora da área metropolitana do Porto e de Lisboa continuam a pagar penosamente e com mau serviço, muitas vezes, os seus transportes para irem trabalhar, e quem está nos grandes centros urbanos, ou nestes 2 grandes centros urbanos, tem a vida facilitada. Eu sou a favor da facilitação da vida dos grandes centros urbanos, mas, ao mesmo tempo, todos os demais. A outra situação, aquela para que o Governo aponta, que diz, não, vai ser depois para todos. Não, não é depois, é agora. Quando for, é para todos. Porque nós já sabemos como é que as coisas são, é mais um ano, mais outro, e depois nunca mais as coisas se fazem. E, portanto, minhas amigas e meus amigos, muito obrigado eu tenho aqui o reloginho, já passo aos 3/4 de hora, muito obrigado pela atenção que me dispensaram e deixar aqui uma mensagem, digamos assim, que todos temos de levar para casa e que nas conselhias também têm de ter muito presente, é que realmente, em termos autárquicos, o ano 2021 é já amanhã. E em 2021 não é exigível que o PSD passe a ser o partido com mais câmaras municipais, porque assim como não se cai de repente, também não se sobe de repente. Mas é exigível que em 2021 se consiga inverter aquilo que temos vindo a fazer, começarmos a ganhar câmaras e, portanto, subirmos substancialmente. Não é mais uma nem mais 2, é subirmos substancialmente no caminho outra vez a regressarmos às eleições de 2005 o mais depressa possível, para que a nossa implantação autárquica, que é grande, seja nas freguesias, seja nas câmaras, possa ser ainda maior, possa ser de acordo com aquilo que é a história do PSD. Obrigado.